beleza, estamos no sábado, São Pio X, um grande papa, olha só, um grande papa, chamava José Sarto, de família simples e numerosa, o grande papa São Pio X. Tornou-se sacerdote, foi nomeado bispo de Mantua, depois patriarca de Veneza e eleito papa em 1903, quando o chamavam de santo, dizia: "Não me chamo José Sarto." Olha só, quando o chamavam de santo, dizia: "Não, me chamo José Sarto." Corrigindo assim. Quando o chamava de santo, ele dizia: "Não, me chamo José Sarto." Exerceu com maestria e santidade seu ministério de vigário de Cristo. O Papa é conhecido como vigário de Cristo, né? O vigário de Cristo, aquele que age em nome de Cristo, né? Promoveu a Sagrada Comunhão às crianças, olha que interessante, e cotidiana para os adultos. Fez importantes reformas na igreja e motivou o ministério dos leigos. No ano de 1914, encerrou sua missão na Terra. Então, as crianças agradecem a São Pio X por terem acesso à Sagrada Comunhão e também a gente poder comungar toda a missa, todo dia. Ele que possibilitou, né, como Pedro, como sucessor dos apóstolos, que ligares na terra será ligado no céu. Jesus disse a Pedro, e como ele foi Papa, ele era Pedro, né? Então, obrigado, São Pio X, por possibilitar que nossas crianças comunguem Jesus na hóstia santa. É tão bonito quando a gente realiza a primeira comunhão das crianças, né? O nosso Evangelho, Mateus 23, de 1 a 12, vamos lá. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros. Mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trecho da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestres. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de mestre, pois um só é vosso, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Interessante esse evangelho, chama a nossa atenção. Muitas vezes a gente tem comportamentos hipócritas. Muitas vezes a gente se comporta em desacordo com a palavra de Deus. Nós devemos ter uma vida cristã autêntica. Nós não devemos colocar fardos pesados em ninguém quando não somos capazes de carregar. Jesus aqui mostra a realidade daqueles que eram os homens da religião, os homens do saber, os homens, as autoridades, né? Jesus critica eles porque falavam, mas não praticavam. Ensinavam, mas não vivenciavam. Por isso que Jesus diz: devemos respeitar enquanto autoridade, mas não seguir os seus exemplos. Há uma frase muito popular que diz assim: as palavras podem até comover e comovem, mas os exemplos arrastam. Nós não somos pessoas somente de discurso bonito, de palavras bonitas, mas nós temos que também e sobretudo colocar a mão na massa, né? Colocar a mão na massa.
né? Os santos de Deus, os santos da igreja, foram pessoas que falaram muito pouco, mas praticaram as obras de caridade, as obras de justiça. Foram pessoas que seus exemplos de vida falaram. E Jesus chama a atenção, não sejamos como esses, que gostam de ser cumprimentados, reconhecidos, citam trechos da Torá, né? Colocam pedaços de papel com trechos de oração na testa, usam roupas longas, mas Jesus diz, olha, a sua maneira de viver, os seus exemplos não são modelos para nós. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos comportar de modo que Deus se agrade do nosso modo de viver. Ou seja, como Maria, né? Jesus diz, quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Que Deus então ajude a mim e a você a ser uma pessoa totalmente voltada para Ele, né? E se esforçando para viver a fé, né? Praticando a caridade, a justiça, o amor no meio onde vivemos. Bom final de semana, Deus abençoe, bom sábado. Compartilhe esta live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.